Paz do Senhor, irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje a gente vai falar sobre os juízos de Deus, que estão lá em Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 1, que fala lá dos 7 flagelos da ira de Deus. Caso vocês ainda não estejam inscritos aqui no canal, peço que vocês se inscrevam e também me ajudem aqui no compartilhamento desta live, que vai ser uma live bastante importante. Ela vai falar do juízo do Criador, mas também, no meio desse juízo, vai mostrar a misericórdia e o amor de Deus, inclusive para com os ímpios, que é justamente por esse motivo que o Senhor vai estar enviando os juízos, para que haja arrependimento para os ímpios, que ainda não se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que as profecias para o fim estão se amplificando. A gente pode ver isso bem claramente. Muitas pessoas dizem que a gente já está ali na abertura dos selos, né? Mas ainda não chegamos na abertura dos selos. E é isso também que a gente vai estar tratando aqui na live, meus queridos. Então, em Apocalipse 16, está descrito um dos momentos mais tenebrosos de toda a história do mundo. São coisas que a mente das pessoas não consegue entender ainda, porque nunca o mundo passou por tais coisas. Então, em Apocalipse 16, relata sobre os 7 flagelos, ou 7 taças, contendo a ira de Deus. Ou seja, essa ira, ela é a palavra thymol, em grego, tá? Que significa ira na terra. Não é a palavra organ, que significa ira à condenação, né? Que é ira ao lago de fogo, que é a segunda morte. Então, vamos prosseguir, meus queridos, sobre a ira de Deus, né? Que vai cair sobre quem? Sobre os ímpios. E Apocalipse 16 é um capítulo onde vai descrever as pragas, mas somente sobre os ímpios, tá bom? Essas pragas não vão cair sobre a igreja. Então, para isso, vamos iniciar a leitura em Apocalipse 16, verso 2. Vamos lá, então. Diz assim: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, observem o que está falando, né? Está falando da besta e da imagem da besta. Para quem acompanhou a nossa live de ontem, que foi uma live maravilhosa, uma das lives mais bem feitas que eu já fiz aqui no canal, já está mais inteirado nesse assunto, tá? Que é a besta e a sua imagem. Então, essas úlceras, elas sobrevieram sobre esses adoradores da besta, correto? E aqui fala sobre úlceras malignas e perniciosas, certo? Vejam que informação importante. Mas o que vocês acham que vai causar essas úlceras malignas e perniciosas nas pessoas? É uma questão que fica em aberto aqui para vocês meditarem, né? Por enquanto eu não vou falar sobre isso. Agora vamos ler o verso 3 de Apocalipse 16, onde diz o seguinte, no segundo flagelo agora: Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, olhem só, prestem atenção, né? Todos os oceanos vão se converter em sangue. Não será possível pescar, nem se sustentar da pesca, né? Porque não poderá proceder nada dos oceanos, porque vai estar tudo contaminado. É isso que a gente está vendo aqui. E nós encontramos aqui uma tipologia desse fato, lá quando os rios do Egito, acho que vocês se recordam, né, das pragas do Egito, das 10 pragas, e que em uma dessas pragas, lá no tempo de Moisés, o rio se converteu em sangue, pois sabemos que as profecias das Escrituras elas são cíclicas, ou seja, a cada tempo elas vão se repetindo as mesmas coisas que aconteceram no passado, pois não há nada de novo embaixo do sol, correto? Mas prestem atenção aqui e vejam a maneira como Deus age. Agora vamos ver isso lá no versículo 4, onde diz assim: Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Agora, não somente nos oceanos, mas também nos rios e nas fontes das águas.
né? Que também, do mesmo modo, elas se converteram em sangue. Então, observem o seguinte, recapitulando aqui com vocês, a primeira taça atingiu os adoradores da besta, como a gente viu, que tinha uma marca. A segunda taça atingiu o mar, ou seja, os oceanos ali, que o pessoal não conseguiu mais tirar o seu sustento dali. E a terceira taça vai atingir os rios e a fonte das águas. Ou seja, meus queridos, vejam só, a terceira taça vai atingir os rios e a fonte das águas, né? E vai acabar com toda a água potável, ou seja, as nações vão ficar sem água. E as pessoas não terão nem sequer água para beber, né? E agora a gente vai lá para o versículo 5 até o versículo 7, onde vai dizer o seguinte: Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, ou seja, olha aqui a justiça sendo feita, né? São dignos disso. Ouvi do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos, né? Então vejam, Apocalipse 16 vai acontecer quando? Quando que vai acontecer? Então, irmãos, o Cordeiro nem abriu os selos ainda, né? Tenham isso em mente. Então vejam só que né? Há muito tempo o sangue dos justos vinha sendo derramado, como Cristo falou desde Abel, desde o justo Abel, o sangue do justo está sendo derramado aqui na terra, até os nossos tempos, e vai continuar sendo derramado até o fim, até a metade da terceira semana, da última semana de Daniel, que é as 3 semanas e meia, certo? Mas no contexto do fim, vemos que começa em Apocalipse 2:10, né? Então, muito em breve o sangue dos santos será derramado. O sangue dos santos que foram perseguidos pela besta. Agora, meus irmãos, vamos até Apocalipse 9, que vai dizer assim, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, certo? Então vemos aqui que esses santos foram perseguidos e mortos por causa de quem? Do evangelho. Então aí está o derramamento do sangue. Então todos os santos que foram mortos, né? E por isso, justamente por isso, irão receber a recompensa da vida eterna, esses santos. Contudo, contudo, como Deus vai vingar o sangue destes justos, né? Estamos vendo isso no capítulo 16, que é o foco do estudo de hoje, onde o Senhor faz as águas se tornarem sangue. Agora, prestem atenção no que eu vou explicar, porque quanto tempo isso vai durar? Isso também é importante saber quanto tempo que isso vai durar. Pois as 7 taças são uma das últimas coisas que vão acontecer. Então veja que isso não é a ira referente à condenação ao lago de fogo, como eu falei no começo do vídeo, tá? Que é a segunda morte. Não, não. Essa é a ira de Deus sobre os ímpios, aqui na terra, durante a tribulação. Então vejam quão terrível será o juízo sobre aqueles que são perversos. Então o tempo de duração dessas taças não passam de 3 anos e meio. Vemos que apesar de toda a perversidade, o castigo deles será rápido, porém será muito terrível, como a gente vai ver no decorrer aqui das taças aqui e dos flagelos, tá? A gente vai ver isso. Vamos ler agora sobre o quarto flagelo, que está descrito a partir do verso 8, no capítulo 16 de Apocalipse. Então vou voltar aqui, vou adiantar aqui no capítulo 16 de novo com vocês. Vamos lá para o verso 8, que é o quarto flagelo. Diz assim: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram
para lhe darem glória. Então, como eu falei aqui no começo do vídeo, da live, né? Essas taças são justamente para haver arrependimento desses ímpios, porque eles estavam derramando o sangue dos justos, da igreja. Então o Senhor ainda estava dando chance para eles se arrepender, mas em vez de se arrepender, eles estavam cada vez ficando com mais raiva de Deus. E por isso que o Senhor vai continuar mandando esses flagelos para eles. E isso a gente vai continuar vendo, tá? Só que eu gostaria de lembrar os irmãos também, durante o período da tribulação não haverá chuva, tá? Não vai chover. Então vocês vejam o cenário aí. Vamos para o quinto flagelo, que está ali a partir do verso 10, tá bom? Quinto flagelo no verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E de novo aqui, ó. E blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Lembrando que este trono do anticristo vai estar situado na Turquia. Segundo as escrituras, esse trono da besta vai estar situado na Turquia, tá? E quanto às úlceras, que estão lá no verso 11, nós podemos ver isso a partir do verso 2 aqui, que eu vou ler de novo para vocês recapitularem aqui, ó. No verso 2 de Apocalipse 16. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Certo? Agora vamos para o sexto e penúltimo flagelo. E aqui tem coisas interessantes que eu tenho para falar para vocês sobre esse sexto flagelo. A partir do verso 12. Vamos fazer a leitura aqui para vocês. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, de demônios operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui que eu quero que vocês prestem atenção agora no verso 15, tá? Que eu vou falar isso no final da minha explicação aqui sobre esse flagelo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aqui é Cristo falando. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, tá? Então, sobre os tais espíritos imundos, semelhantes às rãs, eu vou fazer uma live sobre isso, tá bom? Uma coisa que eu quero comentar aqui, que é bem importante com vocês, é que na escatologia islâmica também existe o anticristo, tá? Também existe o anticristo na escatologia islâmica. Por quê? Porque também existe o Messias, que é chamado de Imã al-Mahdi, tá? E esse anticristo, que é opositor de Mahdi, na verdade, é o nosso Cristo, certo? E quando Cristo descer do céu, eles vão achar que é o falso Messias. Por isso vai haver essa peleja, entenderam? Ali no verso 14. Outra coisa que se deve lembrar é que no verso 15, Cristo está dizendo para a igreja que ele virá para arrebatá-la, né? E vejam só que no final do sexto flagelo que isso acontece, que é mencionado um arrebatamento aqui, ó. Não que o arrebatamento acontece aqui, mas Cristo está dando esse alerta para a igreja que em breve ele vai vir, tá? Que ele virá para arrebatar a igreja. E isso só está no final do sexto flagelo. Então aqui é uma preparação para o arrebatamento, está claro? Então esse arrebatamento não é antes da grande tribulação. Isso está bem claro aqui, irmãos. Então essa ideia de arrebatamento secreto já era, tá? Não existe, certo, irmãos? Agora vamos para o sétimo e último flagelo, que está no verso 17 em diante. Vai do verso 17
até o verso 21. Vamos ler então. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Saraivada aqui é chuva de pedras, tá? E vejam só que interessante a descrição aqui. Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E 1 talento, meus queridos, pesa cerca de 50 quilos, tá? Então vocês imaginem, uma pedra, várias pedras, milhares de pedras caindo lá de cima, 50 quilos cada uma. Quanto vocês acham que ela vai estar pesando quando cair aqui na Terra? Muito, muito peso mesmo. Por isso que vai destruir tudo, tá? Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens, de novo aqui, não se arrependeram, mas blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Ok? Sobremodo grande. Então, meus queridos, a gente leu agora aqui o sétimo flagelo. E agora eu quero comentar aqui com vocês uma coisa. Então, para concluir, vejam como o Senhor é justo. O castigo dos ímpios vai ser rápido, não vai durar décadas. Poderia, mas como Deus é justo, ele não vai fazer isso. Será um juízo justo da parte de Deus. Cada um vai colher aquilo que semeou e nada mais. Observem como é o caráter de Deus. Mesmo acertando contas com os ímpios, que perseguiram e mataram uma grande parte da igreja, o Senhor dará juízo na devida medida, pois ele é justo e não perverso. Então, finalizamos por aqui, tá bom, meus queridos? Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar esse material em suas redes sociais. Caso seja novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um forte abraço e que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.